dia 18 com Lucas, do 10 ao 12. Eu queria dizer que eu queria falar sobre o bom samaritano, que é essa parte que a gente tá lendo. E recentemente teve uma pregação do Bispo Júlio exatamente sobre isso, e ele falou lá tão bem, porque eu não saberia replicar o que ele falou. Mas, se você quiser assistir, e por favor assista, tá na descrição do vídeo. Vai estar em um card aqui. E assista, porque o que eu vou falar aqui é bem por cima. Vai ser um vídeo meio curto até, mas assista a pregação, porque, assim, é muito boa. Fala exatamente sobre isso. E tem aqui ó, a anotação do dia que eu fui no culto. Aí eu anotei aqui. Nesse culto, ele falou que essa parábola do bom samaritano faz meio que uma analogia aos 4 capítulos da humanidade. Você assiste a pregação, você vai entender melhor o que ele quis dizer. É como se essa parábola, essa passagem do bom samaritano fosse meio que um resumo do plano original, o plano de salvação. E eu vou mostrar aqui pra você, caso você nunca tenha parado pra pensar nisso, né? Porque assim, às vezes a gente lê essa parábola do bom samaritano e pensa que é só sobre ser uma pessoa generosa, só sobre aquilo que Jesus falou de amar os nossos inimigos e orar por aqueles que os perseguem. Só que não é simplesmente sobre isso. E é isso que eu vou falar hoje, mas eu vou falar bem rapidinho, porque eu quero muito que você assista a pregação, porque tá muito boa. Eu não conseguiria falar nem um pouco do que ele falou. Tipo, vai estar muito mais explicado, porque o cara é pastor, é teólogo. Então você vai entender melhor se assistir a pregação dele. Mas assista o vídeo também, que eu vou passar assim por cima. Primeira coisa que Jesus nos mostra é a queda. Que o homem caiu e ele foi roubado e foi rejeitado pelos religiosos, porque as pessoas passavam lá, mas ninguém parava para ajudar. Que seria o quê? Se você for parar para pensar, naquela época, quando Jesus veio na Terra, tinha as pessoas, os gentios, as pessoas que não eram religiosas, digamos assim, né? E elas não tinham como ter acesso a palavra, acesso a Deus. Primeiro porque, a princípio, Deus estava meio que só naquela região da Arca da Aliança, só no Santíssimo Lugar. Mas também porque a Torá, o Pentateuco, os livros que eles tinham na época, que não era a Bíblia até então, as pessoas não tinham acesso a ele. Só quem tinha acesso a ele era os fariseus, os religiosos, os mestres da lei e tal. Eles não queriam entregar ela para todo mundo. Era como se a salvação fosse exclusiva para algumas pessoas. E Jesus retrata isso, mostrando que o povo, as pessoas do próprio povo, passavam por lá, mas agiam como se nem conhecesse, passava reto, tava nem aí. Mas o samaritano não se importava com de onde o cara era ou o que ele tinha feito. Ele simplesmente foi lá, desceu um nível para ajudar o cara. Que o cara tava ferido e aí ele ajudou, levantou, colocou curativos nele. Que isso representa o quê? Quando Cristo veio na Terra, acho que você já pegou essa lógica, né? Mas vamos seguir. A natureza santa de Deus não tem como se misturar com a nossa natureza pecaminosa. Por isso, Cristo, Deus, se fez homem e andou pela terra, andou entre os seus, ele se rebaixou, ele desceu ao nosso nível para que ele pudesse curar a gente, para que ele pudesse conhecer, sentir o que a gente sente, passar pelo que a gente passa, porque ele, como Deus, não poderia conhecer a natureza humana a menos que ele viesse como homem. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Enfim, ele se rebaixou ao nosso nível. Ele veio, curou, operou milagres, expulsou demônios. Ele fez tudo e mais um pouco. É isso que retrata aqui. Ele curou as nossas feridas. Mas não para por aí, né? Depois o samaritano levou o homem até uma hospedaria,
um lugar que iam cuidar dele. E ele falou assim, ele entregou 2 denários pro cara lá e falou assim, cuida dele, que depois eu vou voltar. Você pegou? Vou explicar. Um denário equivalia a 1 diária de trabalho. Quando Jesus morreu, ressuscitou, ele voltou aos céus, né? Teve a ascensão, mas ele falou o quê? Quem que ia ficar aqui para cuidar da gente até ele voltar? Pegou? O Espírito Santo. E aí, Jesus deixou o Espírito Santo para cuidar de nós, para estar conosco, até que ele voltasse. E o samaritano também deixou 2 denários. Porque ele ia voltar quando? No 3º dia. E Jesus ressuscitou quando? No 3º dia. Você pegou? Você pegou? Agora eu vou parar por aqui, porque a partir daqui a história acaba, né? O bom samaritano já acaba, a história acaba aqui. E o meu conhecimento também acaba aqui. Então, para continuar essa história, para você se aprofundar um pouco mais, assiste a pregação. Por favor, obrigada. Agora, voltando a alguns versículos, porque eu fui primeiro no samaritano, mas o que eu queria falar mesmo era uns versículos para trás. Se você for comigo lá no versículo 20 do capítulo 10 mesmo. Para contextualizar, Jesus tinha enviado 70 discípulos para curar enfermos, expulsar demônios e tal. Equibalo, enviou, eu os envio. E eles voltaram assim, ó, rap. Eles tinham poder no nome de Jesus. Então Jesus fala para eles o que tá no versículo 20, mas para você entender melhor eu vou ler a partir do 18. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Agora pega, ó. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Cara, quando eu li isso aqui, a minha mente, ó, explodiu, porque eu nunca tinha parado pra pensar nisso, e é verdade, mano. Porque a verdadeira alegria não tá no poder, mas na salvação. Porque o viver é Cristo e morrer é lucro, mas pregar o evangelho é bônus. Com isso, eu encerro o vídeo aqui, e eu quero que você medite nessa palavra. E até o dia 20, falou!